E o terror do Vasco entra em campo hoje. Bruno Henrique é o maior artilheiro do Flamengo contra o Vasco no século XXI. E o Mengão já divulgou a lista de relacionados para esse clássico de daqui a pouco. Público muito ruim é esperado no Engenhão, já que até esse momento apenas pouco mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. No vídeo de agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e assentar o dedo nesse like bem aí. Então vamos agora para as notícias do Flamengo. Vou começar falando desse público ruim que é aguardado para esse jogo de daqui a pouco. Nós sabemos que o Flamengo, pelo visto, era o único que queria jogar no Maracanã. E claro, essa foi uma das justificativas do Flamengo, o poder de venda de ingresso, né? E pelo visto, esse jogo de hoje contra o Vasco no Engenhão não vai dar bom, tá? Eu falei no início do vídeo que foram vendidos mais de 10 mil, mas corrigindo, até esse momento agora que eu estou gravando o vídeo, menos de 10 mil ingressos foram vendidos, tá? Corrigindo aí a informação do início do vídeo. E assim, cara, pode ser por causa do preço? Pode. Mas também pode ser por causa do estádio. Estádio do Engenhão. Tipo assim, Flamengo e Vasco no Engenhão. Por que se tem o Maracanã? Sabe? Enfim. Então, isso daí é uma crítica também por parte da torcida. Último jogo do Flamengo contra o Maricá, por exemplo. Muitas torcidas organizadas, eu acho que talvez a maioria também, não se fizeram presente no estádio criticando os valores do ingresso. Então, nesse momento, tá? Menos de 10 mil ingressos vendidos. Vale ressaltar que o Vasco também exigiu que os ingressos fossem físicos e não digitais, que o Flamengo também questionou. Então, não se espante se você vê nessa partida aí poucos torcedores para assistir a esse jogo de Flamengo contra o Vasco. Bom, falar agora do terror do Vasco, chamado Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique é o maior artilheiro do Flamengo contra o Vasco no século XXI. Isso mesmo, Bruno Henrique tem aí 9 gols contra o Vasco. Não à toa, ele é chamado Rei dos Clássicos. E aí não é só contra o Vasco, não. Faz gol em final de campeonato, em final de torneio, é contra São Paulo, é contra Corinthians, é contra Fluminense. Bruno Henrique, ele tem esse apelido não à toa. Realmente é o Rei dos Clássicos, então o maior artilheiro desse confronto do Flamengo no século XXI. Então, ele é um dos jogadores com mais títulos pelo Flamengo, como nós sabemos, ao lado ali do Arrascaeta. Então, hoje é mais uma oportunidade para o Bruno Henrique conseguir aumentar esse número de gols contra o Vasco, apesar de ser clássico, e a gente, pelo menos como torcedor, a gente acredita numa vitória tranquila por parte do Flamengo contra o Vasco, independente de quem vai entrar jogando, se De La Cruz começa, se Arrascaeta começa, se vai ser Wesley, se vai ser Varela, nós temos certeza que o Flamengo tem total condições de vencer esse jogo de forma tranquila. Ah, mas vai golear. Aí eu já não sei, porque a gente ainda não conseguiu corrigir uma coisa chamada perder gols. O Flamengo perde muito gols, cara. Cria, assim, um volume de jogadas que levam perigo, que levam chances para poder fazer o gol, mas não consegue converter a porcaria da chance. E aí a gente perde muitos gols. E contra esse último jogo, contra o Vasco, por exemplo, é uma grande verdade disso que eu estou falando. A gente poderia ter vencido essa partida muito bem por 4-0, tranquilamente, mas não aconteceu. Tá? Então, Flamengo e Vasco hoje, pela semifinal, deve ter um público ruim. Bruno Henrique vai estar em campo e tem chance de aumentar esse número contra o Vasco. Bom, continuando com as notícias do Flamengo, o Mengão divulgou a lista de relacionados para esse jogo de hoje. Então, no meio de todos esses jogadores, a gente conta aí com a volta do Wesley, para poder estar disponível, do Felipe Luiz, e também do De La Cruz, né, que nesse último jogo também não estava relacionado. Então, esses dois jogadores de volta que são muito importantes. E vale lembrar que o Felipe Luiz está dando chance aí para o jovem Wanderson, jogador aí da base, que o Felipe Luiz enxerga muito potencial nesse garoto, né? Tirou ele ali da base e convocou, né? Tá aí na lista de relacionados para essa semifinal contra o Vasco, mais uma boa atitude do Felipe Luiz, né? É um treinador que ele tem olhos para a base, e talvez alguém questionar, mas ele não deu chance para o Lohan, não dá chance para o Lohan, mas, por exemplo, dá chance para o Wallace Ian, dá chance para o Matheus Gonçalves. Então, alguma coisa acontece com o Lohan, para o Felipe Luiz não enxergar potencial nele, e agora com esse garoto, o Wanderson. Então, o Felipe Luiz enxerga potencial nos jogadores e dá oportunidade. Se a pessoa não aproveita, se ela não se esforça,
e talvez seja o caso do Lohan, né? A gente tem que especular aqui. Se a pessoa não aproveita, azar da pessoa, tá? Então, esses jogadores estão ganhando oportunidade. O Alacian, por exemplo, é artilheiro do Flamengo no Carioca, tá? Até então, é artilheiro, um garoto da base. Merece muitas oportunidades que ele está tendo, porque ele entra e realmente corresponde às oportunidades. Então, time relacionado, a gente já sabe aí mais ou menos quem que pode ser o time do Flamengo, a gente especula aqui. O Flamengo então deve contar aí com Rossi no gol, a dupla de zaga feita por Léo Pereira e Léo Ortiz, que o Danilo está se recuperando ali no desconforto muscular. Lateral direito Wesley, lateral esquerda Varela, isso mesmo. E aí no meio de campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Lá na frente, Bruno Henrique, Gerson e Plata. Esse provavelmente vai ser o time do Flamengo para enfrentar o Vasco hoje, 5h45 da tarde, pela semifinal do Campeonato Carioca, jogo esse no Engenhão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação e deixa o dedo no like. Valeu, nação, até a próxima.